Tu provavelmente não vai gostar muito desse vídeo. Eu percebo que quando eu faço um vídeo mais opinativo, mesmo que eu traga fatos nele, e eu vou contra um senso comum, as pessoas tendem a dar dislike no vídeo. Esse vai ser o caso aqui. Vamos comprar uma briguinha aqui com exceptions. Eu vou te explicar por que exceptions em vários casos são ruins, são realmente ruins, tá? Por que eu acho que, por que eu sou da opinião extremamente controversa de que a gente deveria usar exceções para casos que são excepcionais de fato, e casos que não são excepcionais não são exceção, né? É incrível. Parece óbvio, mas claramente não é óbvio, porque ninguém faz isso. O que a gente vai falar? Vamos falar de custo computacional. Como assim custo computacional? Exceptions podem ser lentas, podem ser bastante lentas, tá? Vamos falar sobre controle de fluxo e vamos falar sobre vazamento de abstrações. Por que exceptions geralmente são gambiarra e causam mais gambiarra ainda? E claro, né, a gente não gosta muito de alarmismo, existem casos para se usar exceptions, eu vou tentar falar quais que eu acredito que são eles. Antes disso, eu vou te falar rapidamente da patrocinadora do canal. Hoje é a Abacus AI, que a gente tem aqui por apenas $10, né, uma interface que te dá acesso a todas as LLMs aqui, né, você pode usar o ChatGPT 5, o Claude Sonnet 4, enfim, qual que você quiser, qualquer uma delas. Você consegue inclusive usar qualquer uma delas para gerar imagem. Você pode usar aqui o Nano Banana Pro, né, que gera imagens absurdamente impressionantes, ultra realistas. O Gemini 3 Pro, que é muito bom para código, você pode ativar o modo Code aqui e fazer código com isso. Além disso, você recebe também acesso ao Deep Agent. O Deep Agent, da maneira que eu uso, é para fazer protótipo. Esse daqui é um protótipo que a gente fez, e assim, um prompt, ele me deu esse software que eu posso inclusive hospedar aqui, tá? É um software de gestão de RH que nos ajuda a gerenciar férias de funcionários e tal. É apenas um protótipo, fez isso de maneira muito rápida para validar uma ideia. É bem bacana. Tem muita gente usando isso daqui para criar, por exemplo, o back-end de um bot de Telegram e hospedar na própria plataforma. Isso aqui é permitido, funciona. Muita gente usando, por exemplo, você consegue linkar o seu e-mail aqui e pedir para ele analisar os seus e-mails ali, analisar dados de alguma coisa. Tudo isso funciona, tá? O Deep Agent, ele tem acesso a um ferramental muito forte. Ele consegue simular um computador dentro dele, é bem loucura. E além desses dois, você vai ter acesso à IDE aqui também, né, que tem agente de código dentro da própria IDE. Você pode, né, pedir pra IDE consertar algo aqui, a IDE vai consertar. Você pode dar um command I aqui no Mac, né, ou acho que é Ctrl I no Windows e sair gerando código, enfim. É uma IDE, é um fork do VS Code, então você pode usar todas as extensões que você tem no VS Code aqui também, e tem um agente de IA aqui de quebra, que dá pra usar como um Copilot, por exemplo. Tudo isso por apenas $10 por mês, o link vai estar aqui na descrição, tá? É uma subscription só, você tem acesso a tudo isso, claro. Tem alguns certos limites de uso ali, né? Você tem um certo número de tokens que dá pra usar todo mês. Vamos começar aqui a nossa conversa. Eu quero tirar isso daqui porque isso aqui vai ser o argumento mais comum, tá? O argumento mais comum é que todo mundo no meu time usa, que o nosso padrão de código é um padrão que usa exceptions. Se você acompanha esse canal aqui por muito tempo, você provavelmente sabe exatamente o que eu vou falar, e exatamente o que eu vou te falar é que se a sua equipe tem um padrão ruim, é melhor você continuar usando um padrão ruim do que você não usar o padrão, tá? Um padrão ruim é melhor do que nenhum padrão. Então, em muitos casos, vai ser comum que você vai continuar usando exceptions pra tudo, porque você não vai conseguir priorizar migrar sua codebase inteira de um padrão de exceptions para algo diferente. Mas em algumas situações, eu vou te mostrar aqui como que a gente pode contornar isso e como que a gente pode melhorar isso. Então, né, primeiro argumento posto, tá? Você vai falar, pô, todo mundo na minha equipe usa exceptions, eu vou continuar usando. Tá tudo bem, pode ser também. Mas que é meio gambiarra, é meio gambiarra. Primeira coisa é o custo de exceptions. Dependendo da sua linguagem. Isso que eu aprendi com meu amigo aqui, o Sam Santos. O Sam manja muito de Node, tá? A gente tem inclusive uma mentoria para plenos e seniors, principalmente backend, principalmente focado em Node, tá? Que a gente dá. Se você tiver interesse na mentoria, o link para preencher um forms aqui para poder comprar tá aqui embaixo. O fato de você preencher não necessariamente significa que você vai ser aprovado, porque para algumas pessoas não faz sentido, tá? Enfim, o que o Sam explicou? O Sam explicou isso daqui, ó. Isso daqui ninguém fala. A gente tá indo muito longe aqui. Você tem alguns exemplos de linguagem, como, por exemplo, o Node, que vai otimizando o seu código, né? Imagina que você tem um código que retorna sempre uma string ali, né? Uma função que retorna sempre uma string. Você chamou a função 10 mil vezes, o motor do V8, o tal do Turbofan aqui, vai fazer um bytecode, vai otimizar o bytecode. Enquanto estiver sempre retornando uma string, esse código vai ser altamente otimizado, né? O Node, conforme ele vai rodando, ele vai ficando mais eficiente. Qual que é o problema, né? Se você rodou 10 mil vezes e na 10.001 vez surgiu uma exceção, algo mudou, vai ocorrer o que chama de de-optimization, né? Desotimização. Sendo assim, se você tem um código assim super comum, tá? Que busca por usuários, e aí se ele não encontrar um usuário, aqui ó, não encontrei usuário, eu retorno um erro. Eu fui executando o código, encontrei um usuário, encontrei 100 usuários, encontrei 1000 usuários. No momento que eu não encontrar um usuário, nota, eu tava sempre recebendo string ou lista de strings, né? E eu tava sempre retornando o número. Agora eu estourei uma exception. Eu desoptimizei o meu tal do Turbofan, o maglev, enfim. Não encontrar um usuário é um caso excepcional? Na minha opinião, não é um caso excepcional. Não merece uma exceção. Como então que a gente poderia consertar isso, né? Como que a gente poderia consertar esse código? Ao invés de eu falar que eu sempre vou retornar um número e eu sempre retornar um número, a não ser que eu estoure uma exception, eu posso falar que eu sempre
eu vou retornar um número ou null, e aí eu sempre retorno de fato um número ou null, né? Se eu não encontrar o meu usuário, eu retorno null. Isso até faz muito mais sentido, porque novamente, para mim não é um caso excepcional. Eu buscar por um usuário e eu não encontrar é um caso totalmente previsível, que faz total sentido, é um erro que a gente consegue recuperar, a gente consegue tratar em qualquer nível isso daqui. Não tem dificuldade nenhuma em lidar com isso, não tem nem ambiguidade aqui. O que nos leva para o segundo ponto. A gente tem algo chamado controle de fluxo, tá? Vou colocar aqui. Como que a gente controla o fluxo do nosso código? Pô, se eu fizer aqui um if, dentro do if tem alguma coisa, aí else, dentro do else tem alguma coisa também. Isso daqui tá controlando o fluxo do código, né? Eu tô vendo que o meu código, ele vai sair daqui, ele vai ou entrar aqui, ou ele vai entrar aqui embaixo, certo? Eu tenho um controle de fluxo que vai de cima para baixo naturalmente. Se eu chamo aqui embaixo, né, uma função, por exemplo, func faz alguma coisa, controle de fluxo vem para cá, vai para essa func aqui, faz uma, duas, três, quatro coisas e retorna alguma coisa. O controle de fluxo volta para cá. Ok, tudo certo. O que mais que ajuda a controlar o fluxo, né? Loops, por exemplo, um for loop. Um for loop vai fazer com que aqui dentro meu código execute em ciclos aqui algumas vezes. Ele dê aqui alguns loopzinhos e ele executa, sei lá, 6, 7 vezes nesse loop. Ok, tudo certo, tá? Percebe que existe uma coisa aqui. Se eu falei, como anteriormente eu tinha falado, anteriormente eu tinha prometido, por exemplo, né, que a minha função aqui, ela vai retornar um number, eu espero que aqui embaixo, né, eu espero que aqui eu receba um número de retorno. O nosso código, a gente tá olhando para ele e ele tá rodando, né? Ele vem aqui para cima, ele entra aqui, talvez ele não entre aqui, talvez ele entre aqui embaixo, mas ele continua, ele vem para essa função, ele volta para cá, ele volta para cá, ele desce aqui no loop, ele dá algumas voltas dentro desse loop, certo? Não necessariamente tá certo. Se aqui eu levantar uma exception e eu não tiver um try catch em torno dessa função aqui, eu criei um fluxo obscuro. Eu criei um controle de fluxo que não mais segue uma ordem lógica dentro do meu código. Ok, se toda função que tiver uma exceção, eu tiver em volta dela um try catch, não, tem várias linguagens, eu não sou obrigado a ter isso, tá? Então a gente não tem essa garantia. Mas se eu sempre tiver um try catch, ok, eu tô sempre controlando o fluxo de uma maneira que faça sentido, que seja ordenada. Se eu não tiver isso daqui, para onde que vai isso? Vai subir mais um nível. Se eu não tiver um try catch no nível acima, vai subir mais um nível. Se não tiver um try catch no nível acima, vai subindo e subindo e subindo. Ele cria um controle de fluxo obscuro. Então, né, se você tem um caso assim, que a gente tá usando um throw exception, beleza, aqui tem um try catch, né, que eu tenho um try, em volta da minha função getSubscriptionStatus, e eu tenho um catch em volta da função getSubscriptionStatus, né, teoricamente eu controlei o fluxo, né, eu não vou deixar isso aqui estourar pra muitos níveis, ok, não é a pior situação do mundo, mas, cara, o que eu vou te falar? Pra mim é gambiarra. Pra mim, sério, pura e simplesmente é gambiarra. Porque é um caso excepcional mesmo, um usuário não ter uma subscription, pra mim não é muito excepcional, né, tá perfeitamente previsto aqui e é algo que eu consigo recuperar tranquilamente, é um not found. Pra mim, not found não é um erro, não encontrado não é erro. Se o meu banco de dados permite que não seja encontrado o negócio, eu não tenho um erro aqui. Eu não vejo isso como uma exceção. A gente tá usando isso aqui pra controlar fluxo, mas, cara, e se, tipo, a gente só controlar o fluxo mesmo? E se eu só ver se o usuário tem a subscription ou se ele não tem a subscription, e eu retorno aqui? Posso retornar uma tupla, um mapa, um tipo de pado, o que quer que seja, dizendo, pô, deu ok, ou então deu false, não tinha subscription. No subscription. Esse tipo de união aqui, quem trabalha com Golang sabe que o approach Golang é mais ou menos isso aqui, né? O approach Golang é que você vai ter ali a possibilidade de retornar, por exemplo, uma tupla. Eu vou retornar uma tupla que é user e... eu não sei exatamente como é que é Golang, tá? Mas é tipo user e nada, ou então eu vou retornar nada e erro, né? Algo nesse sentido, porque ou eu vou ter tipo um usuário e um erro vazio, que é nada, ou eu vou ter nenhum usuário e ali um erro explicando por que não tem nenhum usuário. Pô, isso aqui em Golang faz muito sentido. E não apenas em Golang, né? Como a gente viu, em Node.js isso pode fazer sentido também para não causar o de-optimize lá. E também, cara, é um controle de fluxo que faz muito mais sentido. É muito mais tranquilo, é muito mais previsível, é muito mais fácil de tipar, inclusive, de você ter uma previsibilidade do que vai acontecer, controlar o fluxo com if, elses e tipos pré-definidos do que controlar o fluxo com exceções. É muito mais improvável que isso venha a causar um erro que você não previu. É muito mais provável você pegar isso daqui com um linter ou com um testes, tá? E agora vem o X da questão aqui, que eu vi toda a codebase comete esse problema, tá? Eu vi isso muitas vezes. Imagina que você tem uma codebase, tá? Algo estruturado em camadas, né? Muito comum hoje em dia, você vai ter uma camada aqui para lidar com HTTP, geralmente essa camada é chamada de controller, ou você tem até as dois, tá? A camada HTTP e a camada de controller. E embaixo da camada de controller, você vai ter geralmente camada de serviço, tá? Uma camada chamada service. E embaixo da camada service, um repositório aqui a gente pode colocar, acesso ao banco de dados. E embaixo do repositório, de repente, APIs externas, né? Infraestrutura, vamos colocar infra. E o request, normalmente, tradicionalmente, ele chega daqui, ele volta pra cá. E a gente quer que esses layers, essas camadas estejam separadas, tá? Isso aqui é tido atualmente como uma boa arquitetura, né? Uma arquitetura razoável, que as coisas estão separadas ali, existe um fluxo claro onde as coisas funcionam e tal. Bacana. O que acontece se, na sua camada de repositório, por exemplo, você vai buscar por um usuário, você retorna que isso aqui é um erro, tá? Eu peguei uma linha aqui no meu banco de dados, eu dei um select asterisco pro user, onde o user tinha o meu ID, tá? Código extremamente normal aqui. E se eu não encontrar essa linha no meu banco de dados,
dados, eu vou retornar um erro not found. Novamente, para mim not found não é um erro, tá? O que acontece? Acontece que essa camada de repositório aqui vai estourar um erro. Por definição lógica, eu tenho que ou tratar esse erro dentro da própria camada de repositório, mas provavelmente eu tô chamando esse getUserBy de fora. Provavelmente eu tô chamando ele de serviço. O que vai acontecer então? O erro vai estourar para cima, o erro vai vazar de uma camada de abstração para outra camada de abstração. O erro vai vazar aqui em cima e a gente tem que tratar esse erro aqui em cima. Porque se a gente não tratar esse erro aqui em cima, novamente, ele vai vazar para cima de novo e talvez ele estoure lá para o usuário. É legal isso? Não, não é legal isso. Uma das alternativas que a gente pode ter para isso é que às vezes você pode deixar todos os erros estourarem, tá? O erro aqui do repositório estoura lá para cima, você não se preocupa com ele, o erro de serviço estoura lá para cima, você não se preocupa com ele, o erro daqui estoura lá para cima, você não se preocupa com ele. Se eu não me engano, o Nest faz algo nesse sentido e você trata tudo aqui em cima com um middleware. Middleware de error management para não deixar os erros vazarem para o usuário. E aí você tem que todas as requisições que esbarrarem em qualquer tipo de erro vão estourar lá para cima e você trata isso só no final. Pode fazer sentido, não acho errado, não acho ruim. Mas isso para mim evidencia, né? Você tinha uma gambiarra aqui, quer estourar um erro na camada de repositório, você vai tratar isso com outra gambiarra aqui em cima. Pra mim é... Não, até o middleware para tratar erros não é uma gambiarra, tá? Porque ele é a última linha de frente para prevenir que você vaze algo pro seu usuário. Tipo, pode fazer sentido isso. O problema pra mim tá em estourar o erro aqui em algo que não é uma exceção. O que você pode fazer é a mesma recomendação de antes, tá? Pô, eu retorno um usuário ou null, e aí eu trato isso em algum lugar. Tá definido, o meu método getUserById, ele vai retornar um usuário se o usuário existir, ou ele vai retornar null, claramente sem um usuário não existir. Aí quem cuida disso, né? O not found é um erro do banco de dados? Pra mim, não. Para mim, você vai ter, né, em cima do repositório tem o quê? Tem a camada de serviço. Camada de serviço vai, então, ou ela pode retornar essa tupla aqui, tá? Eu nem acho tão necessário ela retornar esse tipo de coisa, ela retornar o OK user. Para mim, se ela retornar também user ou null para cima, também não tem tanto problema. Se você transformar isso aqui num DTO, também não tem problema, tá? Tem maneiras de se lidar com isso. E quem que vai dizer se foi found ou not found? É que, ó, lá em cima, HTTP ou controller, vai ser aqui o negócio responsável por setar o 404, que é not found, para falar, pum, a gente recebeu, né, o nosso método aqui tentou encontrar um user, não encontrou o user, ou seja, not found. Claro, existem maneiras de você passar essa lógica do repositório aqui para cima, porque pode ser que tenha outro erro que não seja not found, né? Enfim, pode ser que seja não autorizado ou qualquer coisa do tipo, mas não vem ao caso agora. Cada camada tem que ter limitações, né? Você tem que conter as coisas ali de onde elas pertencem. É, de novo, a gente volta no fluxo ali, no controle de fluxo. Então, vamos lá. Vamos falar que a gente tá inventando regra. E a gente tá mesmo. Você tá aqui pra ver a minha opinião. E a minha opinião, quase por definição, é eu inventando regra, né? Vamos inventar aqui a regra, né? O que é um erro de verdade, então? O que eu considero um erro? O que pra mim é um caso de jogar uma exception mesmo. E o que é um caso previsto? O que é um caso que não é erro, não tem erro nenhum. Caso previsto, not found. Pra mim, not found não é. Tudo que você procurou e você não encontrou e você sabia que não poderia ser encontrado, não é erro. Sei lá, e-mail inválido. E-mail inválido não é exception. Você vai passar por um validator, o validator vai validar ou não vai validar. É totalmente previsível que alguém vai botar um e-mail que não é inválido. Password errado, não é exception também. Query params errados, talvez pode ser uma exception, mas eu não sei. Eu não usaria, mas aqui também não sei. Pô, esse tipo de coisa aqui, pra mim, cara, pra mim isso aqui é previsto. Não é erro, não é exception. Exception é, por exemplo, database unreachable, né? Você achou que tinha uma conexão com o banco de dados e não teve conexão com o banco de dados. Pô, beleza. A sua aplicação dificilmente consegue se recuperar disso daqui. É um caso excepcional. Erro de parsing, né? Erro de parsing de API, erro de parsing de JSON, erros inesperados de third party, né? Tipo, você usa uma lib que deu um erro inesperado. Estados inválidos, coisas que deveriam ser impossíveis dado, sei lá, o seu SQL, coisas que deveriam ser impossíveis de acontecer. Contradições lógicas, né? Erros, dados corrompidos, esse tipo de coisa, são casos excepcionais. Se vai acontecer literalmente todo dia no seu software, pra mim não é uma exceção. Se acontece todo dia, não é uma exceção. E todo dia vai ter not found. De exceções, é isso aqui. Elas escalam mal porque o controle de fluxo delas é muito obscuro, elas fazem que uma camada vaze para outra camada, elas podem ter problemas de performance, embora isso geralmente seja um problema secundário, tá? Acho que o verdadeiro problema de exceções é que elas causam gambiarra no código e que elas causam um código mais difícil de dar manutenção e mais difícil de ser compreendido e às vezes testado. Como que a gente pode ter menos exceções, né? O que a gente pode usar de alternativas para não usar e abusar de exceções? Cara, tipos, né? Tipos, pô, o que a gente mostrou ali. A gente mostrou tipos de união, né? Os union types. Então o que é o union type, né? É o user ou o null ali, por exemplo. Problema nenhum com isso daqui, acho uma alternativa melhor. Você tem também aqueles tipos, né, do Golang que é user ou erro, quer dizer, user e non e erro, enfim.
Você entendeu, né? Validação de esquema, interessante. Tipo, validar os query parameters com um ZOD, algo nesse sentido, tá? Validar os parâmetros no geral vai te ajudar a usar e abusar menos de exceptions. Agora, um negócio, uma última coisa que eu quero dizer aqui que é interessante, tá? Você vai querer, geralmente, se você tiver num padrão, que existem muitas exceções em muitos níveis, tá? Ou você trata a exceção no mesmo nível, ou você trata a exceção exatamente um nível acima, ou você deixa estourar lá pra ponta, lá pra edge, tá? O que não é legal? Não é legal eu ter uma exceção que vem aqui da infra, aí vem aqui pro repo, aí vem aqui pro service, aí eu trato aqui no controller. Isso não acho bacana. Eu posso tratar ela um nível acima no repositório, eu posso tratar ela na própria infra, ou eu deixo ela estourar, subir lá pra cima e lá pra cima eu dou um jeito. Porque se é de fato uma exceção, né, ela vai estourar. A requisição provavelmente não vai ter sucesso. A requisição vai dar alguma variação de erro, provavelmente 500. Se a requisição vai dar erro 500, eu provavelmente deixo isso estourar lá pra cima e lá em cima eu boto um 500 nisso. Você viu esse vídeo? Eu espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. Eu espero que esse vídeo, excepcionalmente, tenha menos dislikes do que a maioria dos vídeos que eu vou contra o senso comum. Porque, na verdade, eu acredito que isso daqui deveria ser... Pô, o nome da palavra é exception, excepcional.